Olá, alunos! Hoje nós vamos resolver as aulas 33 e 34 do setor A. Nós já estamos quase terminando o setor A. Então nós vamos fazer hoje essa aula e que vocês possam repetir quantas vezes for necessário para que vocês compreendam. No próximo sábado nós faremos a avaliação do restante do material. Então eu já dei uma avaliação, agora eu vou dar a avaliação do restante. Então vai cair essas duas aulas últimas do setor A e as do setor B. Então no sábado a gente vai fazer a última avaliação. Estudem. Setor A, aulas 33 e 34, funções, função quadrática e nem conhecimentos algébricos. Nessas aulas, função quadrática ou função polinomial de segundo grau é uma função em que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes, com a diferentes de zero. Consideremos, por enquanto, apenas os casos em que constantes variáveis são números reais. Número 1. O número b ao quadrado menos 4ac é chamado de discriminante delta do trinômio. 2. O gráfico de f é uma parábola, ou o gráfico da função é uma parábola. 3. Em todos os casos, gráfico intercepta o eixo y, eixo das ordenadas de um ponto 0, c. 4. Em todos os casos, o vértice da parábola é o ponto V, cujo para-ordenado é x vértice e y vértice, com x vértice igual a menos b sobre 2a e y vértice igual a menos delta sobre 4a. Número 5. Estudo da função a maior que zero, ou seja, quando a é um número positivo, equivale que a concavidade da parábola tem o sentido do eixo y. O vértice corresponde ao ponto de mínimo da função. A maior que zero, a palavra terá abertura para cima, e as coordenadas do vértice são menos b sobre 2a, que é o x vértice, menos delta sobre 4a, que é o y vértice. Quando a for menor que zero, ou seja, quando a for negativo, equivale que a concavidade da parábola tem o sentido oposto do eixo y. O vértice corresponde ao ponto de máximo da função. Então veja bem. A concavidade é para baixo, porque o a é negativo, e o vértice também é dado pela fórmula x vértice igual a menos b sobre 2a, y vértice igual a menos delta sobre 4a. Quando o delta é maior que zero, ou seja, delta é positivo, equivale que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos ou diferentes, x1, y0 e x2, y0, com x 1 e 2, dado pela fórmula menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Nesses casos, temos que a função é igual a que multiplica x menos a raiz x1, vezes x menos a raiz x2. Quando a for positivo, ou maior que zero, a concavidade será para baixo e ela cortará o eixo x em dois pontos e terá o vértice para baixo. Quando a for negativo, ou a menor que zero, a concavidade será para baixo, cortando também no eixo x em dois pontos, x1 e x2, e o vértice para cima. Quando delta for igual a zero, equivale que a parábola é tangente ao eixo x no ponto vértice, x vértice 0, com x vértice igual a menos b sobre 2a. Nesses casos, temos que f de x é igual a x menos x vértice elevado ao quadrado. Quando a for positivo, ou maior que zero, a concavidade será para cima e a parábola encostará no eixo x em um único ponto, no x vértice, porque eu não terei o y valerá zero. E nesse caso, eu poderei também ter a concavidade para baixo e ela vai encostar apenas num ponto x vértice, onde vai ser a raiz, certo? Quando o delta for negativo, equivale que a parábola não intercepta o eixo x. Nesse caso, para todo x real, f de x tem o mesmo sinal que a constante a. Então, a maior que zero, vocês vejam que ela nem encosta no eixo x. Ela poderá ter, então, a concavidade para cima quando a for positivo, ou maior que zero. E para baixo, quando a for negativo ou menor que zero. Observe que ela nem encosta e nem corta o eixo x em nenhum desses dois casos. Em classe, exercício 1. Em cada caso, esboce o gráfico da função e dê o seu conjunto imagem. Letra A, função, números reais para números reais, f de x é igual a x ao quadrado. Olá, alunos, vamos gravar
o exercício 1 das aulas 33 e 34. Bom, nós temos aqui então a função nos números reais que implica nos números reais, ou seja, eu vou colocar um número real qualquer no x que vai me dar um número real qualquer no y. A função então, f de x, que é o y, a função é x ao quadrado. Então eu escolho os valores para x. Como é uma função de segundo grau, vai dar uma curva chamada parábola. Então é bom você colocar valores positivos e negativos. E aqui no y, se der um valor muito alto, eu costumo dizer 9, 10, você despreza e considera números menores. Não precisa de uma coisa muito exagerada. Então no x você escolhe os valores. Eu vou escolher a sequência menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então no lugar do x eu vou colocar esses números. Vamos ver então. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Então o par ficou menos 2 e 4. Menos 1 ao quadrado, 1. Então menos 1 e 1. 0 ao quadrado, 0. Então o par ficou 0 e 0. 1 ao quadrado, 1. Então ficou 1 e 1. 2 ao quadrado, 4. Ficou 2 e 4. Então aqui estão os pares ordenados. O primeiro sempre vai ser o x, o segundo o y. Bom, o x foram os números que eu escolhi, o y foram os números que foram resolvidos de acordo com a função. Então vamos marcar. Menos 2 no x. O x eu marco sempre nessa horizontal. Negativo 2 é para cá. Negativo 2 ligou no 4. Então negativo 2 ligou no 4. 4 é para cima. Então é bom que você faça com régua para ficar bonitinho. Ali está o ponto. Outra coisa, as distâncias que você colocar tem que ser a mesma. Mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui, o mesmo aqui, o mesmo lá, o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui. Não pode mudar o valor. Menos 1 e 1. Menos 1 no x e 1. Zero e 0. É o único ponto que eu marco aqui, porque o x é 0 e o y é 0. 1 e 1. 1 e 1. E 2 e 4. 2 e 4. Então, novamente eu subo. Marquei os pontos, agora eu vou traçar a parábola. Então veja bem, ó. O número que tem na frente desse x é um a. Ax ao quadrado. O a, ele vale 1. Então esse 1 é positivo. O que significa isso? Que a boca da parábola, que é a concavidade para a parábola, vai para cima. Então, ó, ela vai ficar com a concavidade para cima. Prontinho. Aqui eu tenho a concavidade para cima e o vértice para baixo. Então aqui é o vértice, ó. O vértice é chamado ponto de mínimo, porque ele está para baixo. Quando ele fica para cima, ponto de máximo. Então toda vez que o A for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Resolvemos o primeiro exercício. Letra B, função. Fechado para 0, fechado para 2, que equivale aos números reais. F de x é igual a x que multiplica 2 menos x. Vamos resolver o exercício 1b. A função é dada o x dentro do intervalo fechado de 0 a 2, que implica no número real. A função, então, é x que multiplica 2 menos x. Então, se você resolver aqui, vai ficar 2x menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais 2x é a função.
Bom, a mesma lógica, só que agora eu não posso escolher quaisquer valores diferentes para x, porque o intervalo é fechado. Então, eu posso escolher o 0, porque ele é fechado para 0, o 1 e o 2. O 3 já não vale mais, porque é fechado para 0 e fechado para 2. Então, vamos resolver. Então, resolvendo aqui, ó, se eu colocar 0 aqui, 0 ao quadrado. 0 aqui, 2 0. Vezes 0, 0. Então, vai ficar 0, 0, vai dar 0. Para o ordenado ficou 0 e 0. Se eu colocar 1 aqui, 1 ao quadrado, 1. Vai ficar menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 1 e 1. Vou fazer a conta de novo. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, porque tem o sinal negativo lá de fora. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Colocar o 2. 2 ao quadrado, 4. Vai ficar menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, aqui são os pares ordenados. 0 para x. É o único ponto que eu marco aqui no centro. Um e 1. Dois e 0. Bom, 2 e 0, então eu vou marcar só no 2 no x. 2 e nada no y. Bom, vamos analisar. Lembra que eu falei que aqui é o A? Então, nesse caso, o A é negativo. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, aqui está o nosso gráfico. Fechado em 0, fechado em 2. E vai até o 1. Exercício 2. Considere no plano x ou y a parábola de equação y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Obtenha dessa forma, letra A, o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Vamos então resolver o exercício 2. Bom, nós temos então uma equação que vai gerar uma parábola. Então nós temos a equação y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. A letra A pede o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o y. Então ele quer saber qual é o ponto em y onde a parábola corta. Certo? Você vai fazer a parábola e ela vai cortar num ponto y. Bom, para você definir isso, o x tem que valer 0. Então o x vale 0. Então y é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Bom, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, então y é igual a menos 3. O par ordenado vai ficar 0 para x, menos 3 para y. Então, observem bem. Quem é o menos 3? Não é o c da equação? O a não é 1, o b não é 2, o c não é menos 3? Então, alunos, toda vez que pedir o ponto de intersecção com essas ordenadas, vai ser 0 e o c. 0 e menos 3. Letra B, os pontos de intersecção com eixos das abscissas. Vamos resolver a letra B, os pontos de intersecção com o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o x. Bom, nesse caso, você vai ter que resolver a equação do segundo grau. Lembra que nós já resolvemos, ó, você pode então atribuir valor para A, para B e para C, que é a fórmula geral. O A é o número que está na frente do x ao quadrado, nesse caso é 1. O B é o número que está na frente do x. E o C, nós já sabemos que é menos 3. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 2, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos vezes mais vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Achamos delta, vamos achar o x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Então eu tenho x uma linha e x duas linhas. Bom,
Raiz de 16 é 4. 4 positivo, menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 negativo, menos 2. Como 4 vai ficar negativo com menos 2, vai dar menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, o x vai ficar a seguinte raiz. 1. Se ele é raiz, o y vale 0. E a outra raiz, e o y vale 0. Então, os pontos onde ele vai cortar no eixo x vai ser 1, 0, menos 3 e 0. Sempre você vai pegar a raiz e colocar o y valendo 0 quando eles forem os pontos que passam na abscissa. Os valores da raiz vai ter y igual a 0, desde que você calcule corretamente. Letra C, o vértice. Na letra C, está pedindo o vértice V. O vértice V ele é composto de x vértice e y vértice. O x vértice e o y vértice nós temos que calcular. A fórmula do x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Da onde é que eu tiro esses valores? Daqui da fórmula geral. O a vale 1, porque aqui na frente do x tem 1. O b vale 2 e o c vale negativo 3. Bom, então o x vértice vai ser menos b. O b vale 2. Então vai ficar menos 2. Sobre 2 vezes a. Quanto que é o a? 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, negativo 1. Então, o x vértice é negativo 1. Vamos calcular o y vértice. O y vértice ele é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. O delta dele tinha dado 16. Então vai ficar menos 16, 4 vezes o a é 1. Então, menos 16 dividido por 4. Menos dividido por mais dá menos, 16 por 4, menos 4. Então, as coordenadas do vértice são menos 1 e menos 4, certo? Letra D, um esboço. Vamos resolver a letra B. Esboce o gráfico. No exercício 1, nós fizemos o gráfico atribuindo valores para x e fizemos a parábola. A gente leu o valor de A e fizemos a parábola. Aqui nós vamos fazer o seguinte também. Nós vamos ler a parábola. A parábola, ela obedece ao A dessa equação aqui, ó. Bom, nesse caso, o A é positivo. Se o A é positivo, ele é maior que 0. Então, a concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, o vértice é ponto de mínimo, ele é para baixo. Então eu sei que a concavidade é para cima. Quando eu calculei o ponto onde ele corta na ordenada, eu calculei a coordenada linear, que é o ponto onde ele corta na ordenada. Então ele corta em 0 e menos 3. 0 e menos 3, então a coordenada vai passar bem aqui, ó. Só uma vez na ordenada y. Chama-se coordenada linear. As raízes é 1 e 0 e menos 3 e 0. É onde ela passa no x. Vamos tentar atribuir aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 e 0. E 1 e 0. Então ela vai cortar nesses dois pontos ali no x. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, porque ficou bem no extremo, né? Vamos melhorar esse 0. Então são os dois pontos onde ele vai passar, são as coordenadas da raiz. E o x vértice é onde ele muda de posição. Então a parábola ela sobe, ela muda de posição, lá é o vértice. Ou ela desce, sobe novamente, onde ela muda de posição. Menos 1 e menos 4. Então vamos marcar aqui, ó, menos 1 e menos 4. Então, menos 1 no x, menos 4 no y. Bom, então a gente sabe que a concavidade é para cima e ela vai, o vértice vem aqui, ó.
Então eu começo, ó, e agora eu subo aqui, ó. Vou melhorar aqui o desenho, né? Então aqui é o vértice. Passa menos 1 e menos 4. Aqui são as raízes, 1 e 0. Menos 3 e 0. Aqui é a coordenada linear, 0 e menos 3. Pronto, esbocei o gráfico. Vamos tentar melhorar o desenho, né? Para que não fique tão estranho. Esboçar significa riscar. Você vai riscar um desenho. Pronto. Esboçamos o nosso gráfico na equação x² mais 2x menos 3, lendo os pontos chaves dele. Também dá para fazer um gráfico assim. Letra E. O conjunto imagem da função dada por f de x é igual a x² mais 2x menos 3. Vamos resolver a letra E. A letra E pede o conjunto imagem na função. Bom, nós vamos ler no gráfico. Vocês têm que aprender a ler no gráfico. O imagem a gente vê na ordenada y. Ó, imagine que essa parábola ela continue. Ó, quando a gente quer imaginar, a gente pontilha. Então imagine que ela tem essa projeção de subir. O y vai ser tudo isso, mas ele não vai passar de quem? De menos 4. Vocês estão entendendo? Tudo que está dentro da parábola, na ordenada y, é imagem. Ela vai tendo menos 4. Então, imagem da função é igual y pertence aos números reais, tal que y, ó, bola preta, é menor ou igual a menos 4. Y é menor ou igual a menos 4. Ela não pode passar de menos 4. Subir pode, baixar de menos 4, não. Número 3. Qual é o conjunto imagem da função dada por f de x é igual a x² menos x com domínio entre 0 e 2? Pessoal, então vamos agora resolver o exercício 3 que pede o conjunto imagem da função dada. Bom, é parecido com o anterior, só que agora nós temos um intervalo de 0 a 2 que é o domínio. O que é o domínio? O x. O x vai de 0 a 2. Então 0, 1, 2. Vamos agora ficar 0 ao quadrado, 0. Menos 0, 0. Ó, se o y deu 0, então aqui é uma raiz. Então 0 e 0 é uma raiz. Vou colocar do lado de cá 0 e 0. Então aqui vai ser a raiz porque o y deu 0. Vamos resolver o outro. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Ó, deu 0 de novo. Então outra raiz. 1 e 0. Por que é raiz? Porque o y deu 0. Bom, se é uma equação de segundo grau, só pode ter duas raízes. Aqui no x você pode cortar em dois lugares. Sabe o que significa também? Que o delta dá um número maior que 0. Quando o delta dá um número maior que 0, número positivo, significa que ele vai cortar em dois pontos do eixo x. Vamos agora então colocar o maior extremo que é 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 2, 2. Então aqui já não é raiz mais, porque deu 2. 2 e 2. Então vamos localizar ali. 2 para x, 2 para y. Então onde que está o ponto? Aqui. Agora vamos analisar. O A, ele é positivo. Então, o A é um número positivo. Se ele é positivo, a concavidade é para cima.
Bom, então eu sei que a concavidade é para cima, vai ser isso aqui, ó. Mas é bom achar o vértice. Então, como nós calculamos já primeiro isso aqui, nós vamos então agora calcular o vértice pelas coordenadas para a gente poder marcar e depois a gente vai ler o intervalo, correto? Bom, então vamos calcular o x-vértice. O x-vértice é pela fórmula menos b sobre 2a. Bom, então eu sei que o a é 1 e o b vale negativo 1. Então, menos da fórmula, como b é negativo, vou colocar entre parênteses, menos 1 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2. Então, o vértice é meio, que é igual a 0,5. Ó, meio no x. Meio no x. Aqui, ó. Meio. Achei o x-vértice. Para eu achar o y-vértice, eu preciso menos delta. Então, eu tenho que calcular o delta aqui, ó. O a vale 1. O b vale menos 1. Como eu não tenho o seu, C vale 0. Como é que calcula delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 1, ó, coloco entre parênteses, ao quadrado, que é negativo, menos 4 vezes o a, c que é 0. Menos vezes menos mais, 1 vezes 1, 1. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, delta é igual a 1. Então, menos 1, que é o delta, sobre 4 vezes o a, que é 1. 1 vezes 4, 4. Ó, 1 quarto negativo. 1 quarto negativo é menos 0,25. Então, ó, é a metade da metade. Como é negativo para baixo. Aqui não é metade? Então, a metade é metade. Então, aqui é o vértice, ó. Meio menos 1 quarto. Ó, menos 1 quarto e meio. Aqui é o vértice. Então vamos agora marcar o gráfico. Aqui, ó. Concavidade para cima. Eu não posso passar para lá porque ele é intervalo. Tem que parar bem aqui, ó. Agora veja bem. O imagem não é o y. Então o y ficou em... Ó. Aqui que é 1 quarto, não é aqui, hein? Aqui seria meio. Menos 1 quarto, certo? Que é o y-vértice. Vamos ler o domínio. Vou apagar aqui embaixo, porque nós não precisamos marcar ali. Então vamos finalizar. Imagem da função é igual a y, que pertence aos números reais, tal que. Veja bem, ó. O y começou no 2, porque ele não pode ir adiante, e foi até 1 quarto. Então, ó, tudo isso aqui é uma imagem do 2 ao menos 1 quarto. Como aqui é bola cheia, menos 1 quarto, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Ou você pode responder por intervalo. Por que você pode responder por intervalo? Porque aqui foi intervalo. Fechado para menos 1 quarto, fechado para 2. Qualquer uma das duas respostas satisfaz. Mas o ideal, como aqui foi intervalo, você responder em intervalo. Então, menos 1 quarto e 2. E isso é o imagem, certo? Que você vai representar ali. Fechado para menos 1 quarto, fechado para 2. Número 4. Caiu no Enem. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. f de x é igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, letra A, 1, B, 2, C, 4, D, 5 e 6. Alunos, observem que o exercício 4, ele caiu no Enem.
A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então vocês têm lá o Y, o X e tem o vértice, tá? E tem o eixo, que é o Z. Então nós vamos calcular o valor de C. Por que o valor de C? Olha ali, ó. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x é igual a menos 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c. Nós vamos achar o valor de C então, certo? Vamos então achar o valor de C? Bom, para a gente achar o valor de C, a gente vai usar a fórmula do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu já sei que o A vale 3 sobre 2, o B vale menos 6 e o C eu vou descobrir. Então, vamos achar então pelo delta, a gente descobre o valor de C. O delta para nós vale 0, então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 sobre 2 vezes C, que é o delta que vale 0. Menos 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Menos vezes menos mais. 4 dividido por 2 dá negativo 2, que multiplica 3, que multiplica C. Ó, 4 dividido por 2 dá 2, negativo, que multiplica 3, que multiplica C. 3 vezes 2, 6. Menos 6C, que é igual a 0. Vamos passar o 36 para o outro lado? Menos 6C igual a menos 36. C é igual a menos 36, que divide o menos 6. Menos dividido por menos, mais 36 por 6, 6. Então o valor de C nessa equação é 6. Ficaria assim então. f de x é igual a 3 sobre 2, x ao quadrado menos 6x mais 6. Tranquilo? Terminamos de resolver então todos os exercícios das aulas 33 e 34. Vocês devem ir ao plural e resolver as tarefas mínimas e complementares. Bons estudos!